Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe um galo vai cantar seu canto, o céu vai se vestir seu manto. Na madrugada estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vamos juntos? Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia do terceiro domingo do tempo do Advento, ela nos convida a nos vestir de uma cor rósea. Só existe 2 domingos no ano que a gente se reveste dessa cor. O 4º domingo da Quaresma, que é o domingo Laetare. O 4º, porque a Quaresma tem 5 domingos, para dizer que nós estamos próximo da Páscoa. E o 3º domingo, que é hoje, do tempo do Advento, o domingo Gaudete, alegria significa. Por que esse domingo é o domingo da alegria? Porque está dizendo para nós que o Natal está pertinho, que o Senhor já está nas portas para nascer. E como eu disse para vocês a semana passada, seria muito triste a nossa casa ser muito bem enfeitada, e deve ser. A casa do cristão tem que ter um presépio, mas seria muito triste ter um presépio super bonito, na noite de Natal, você ter a ceia mais farta do mundo, mas Jesus não nascer dentro de você. Vai ser um Natal de aparência, o presépio arrumadinho, aquelas pecinhas bonitinhas, o frangão na mesa, cheio de comida, mas a sua família brigada, sem dar o perdão, toda desorganizada. Você tem que montar o presépio primeiro dentro de você, arrumar as peças para esperar Jesus dentro de você. Então esse é o domingo da alegria. Cada domingo uma vela é acesa. Hoje, essa coroa do Advento, que no centro está Maria grávida, esperando Jesus, é uma coroa mais iluminada. Uma vela aqui ia acender pouquinho, 2 acende um pouco mais, 3 já iluminou bastante. Talvez essa luz das 3 velas é a luz que caiu na cabeça de algumas pessoas. Tem gente que vive a vida inteira, ou um certo momento da vida, em erro, em corrupção e assim por diante. Às vezes, chega um momento que a ficha cai, e a gente fala, eu tenho que mudar. Algumas pessoas fazem essa experiência pela dor. A dor de perder alguém, a dor de perceber que Jesus nunca nos abandonou, Ele está do nosso lado, fomos nós que fomos nos afastando. Hoje no Evangelho, nós temos 3 grupos de pessoas, e os 3 fazem a mesma pergunta. O primeiro grupo é as multidões. O segundo grupo, cobradores de impostos. O terceiro grupo, os soldados. E todos eles vão perguntar
para São João Batista: o que devemos fazer? Vamos dizer juntos? O que devemos fazer? Eu imagino que para eles fazerem essa pergunta, alguma coisa deve ter tocado neles. Quando foi que você sentiu que Deus te tocou e falou para você assim: ô meu irmão, minha irmã, acorda, está na hora de mudar para melhor? Esses grupos certamente sentiram que era o momento de mudar, talvez pela pregação de São João Batista, que vocês sabem que, diferente de nós, a pregação de São João Batista era radical. Ele era duro no que ele falava. Ele não tinha medo se as autoridades iam prendê-lo, mandar matar. Ele falava a verdade, ele falava de Deus, independente das pessoas. Talvez isso tocou os corações. Primeiro grupo, as multidões. Em grego, okilois. Por que eu estou dizendo que multidões em grego significa okilois? Porque okilois em grego é mais uma referência aos pobres. Portanto, a gente subentende que essa multidão aqui é formada por gente muito pobre. As multidões, então, de pobres perguntam para João: o que devemos fazer? Eu gostaria que vocês, assim, pudessem prestar atenção nas 3 respostas. A maioria das vezes que pergunta para a gente o que devemos fazer, o que a gente responde? Olha, se eu errar, eu acho que eu erro por 1%. 99% de nós vamos dizer para as pessoas: não que esteja errado, você tem que rezar muito, você tem que fazer muita penitência e assim por diante. Nós sempre damos uma resposta para o lado da oração. Claro que sem a oração a gente não é nada. Mas eu falei para vocês aquele dia: se uma pessoa que desviou milhões e milhões de reais da saúde pública e vem confessar com o padre: ah, padre, eu roubei milhões e milhões da saúde pública, será que eu devo dar uma penitência para ele? Ó, meu irmão, é só você rezar um Pai Nosso e Ave Maria. Isso resolve? É claro que não. Porque o que significa desviar milhões da saúde? Quantas pessoas não morreram por causa desse desvio? Eu tenho que dar uma penitência para ele correspondente ao pecado. Ah, meu irmão, você vai restituir tudo isso que você fez. João não responde pela oração. Olha o que ele fala para as multidões: o que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, dê uma. Quem não tem, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você está entendendo o que João está falando aqui? Ele não está falando para os ricos, ele está falando para a multidão de pobres. E eu tenho a experiência, e acho que vocês também, as pessoas que mais ajudam, que mais doam, são os pobres. E ele está dizendo para você e para mim: não existe um pobre, pelo pouco que tem, que não possa ser capaz de partilhar com quem não tem nada, com quem não tem menos que você. Portanto, eu entendo que a partilha e a caridade é um gesto de salvação. E se você, assim mesmo, quiser dizer que você não tem nada, empresta a tua paciência, empresta os seus ouvidos para ouvir melhor aquela pessoa idosa
que conta a mesma coisa 1000 vezes, empresta a sua sabedoria para orientar quem não tem, empresta o seu sorriso para alegrar alguém que está desanimado. Segunda pergunta, vem por parte dos cobradores de impostos. Ele pergunta assim: o que devemos fazer? João responde assim: não cobreis mais do que foi estabelecido. Ele não está dizendo para os cobradores de impostos deixarem a profissão deles. Mas vocês sabem, quando eu falei do evangelho da conversão daquele cobrador de impostos, que eles, quando cobravam o imposto do povo, eles superfaturavam o imposto, criavam um caixa 2, por isso eles se enriqueciam muito. João está dizendo assim: não cobreis mais do que é estabelecido. Esse evangelho seria tão bom hoje ser proclamado nos nossos lugares de governo, que às vezes, além de cobrar o que é justo dos impostos que nós pagamos, final do ano é tempo de IPVA, né? Dá até medo para olhar para aquela estrada cheia de buraco, imaginar que a gente paga IPVA. Está dizendo, não cobre mais do que é estabelecido. Eu tenho quase certeza de que o que leva para o inferno é a corrupção, porque desvia daquilo que devia ser aplicado para o povo. João está dizendo, cobre o que é justo, não desvie do que não é teu, porque quem desvia não consegue deitar tranquilo. Quem rouba, sempre a consciência vai pesar. Terceiro grupo, os soldados. Perguntam também, o que devemos fazer? E ele responde, João: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Os cobradores de impostos e os soldados eram um grupo unido. Quando os cobradores de impostos iam cobrar o imposto, ele levava os soldados juntos para colocar medo nas pessoas. Quando alguém não pagava, os soldados praticavam violência, às vezes abusavam das mulheres e das crianças, usavam de violência. João está dizendo, nos tempos de hoje, não tomeis à força o dinheiro de ninguém. E eles faziam também falsas acusações às pessoas. Tem muitas situações de violência hoje. Muitas e muitas situações de violência. João está dizendo, não seja violento. O mundo já está tão violento. A violência mata os pobres, mata os desarmados. Por fim, o que vai acontecer? Todo mundo está pensando que São João Batista é o Messias. Ele prega tão bem, ele vive no deserto, faz penitência, e todo mundo está pensando que ele é o Messias. E aí então, o povo pergunta, João não seria o Messias? Por causa disso, João vai declarar, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. João é um bom pregador, mas ele sabe qual é o lugar dele. Ele faz um batismo de conversão, mas o batismo que salva é o de Jesus. Ele é um ótimo pregador, mas ele está dizendo, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias daquele que é realmente o Messias.
Eu já expliquei para vocês a lei do levirato. Quando uma mulher morre e fica viúva, e ela não deu descendência, filho, o irmão mais velho do marido, ele deve assumir aquela viúva para gerar filho nela, descendência. O livro de Ruth vai explicar numa outra forma. Quando ele não quer assumir a missão que é dele, ele faz um gesto para passar essa missão para outra pessoa. Ele desamarra a sandália dele e entrega para o outro, dizendo que ele não pode assumir aquela missão, e passa para o outro assumir no lugar dele. O João Batista está dizendo: eu não posso assumir a missão que é do Cristo, só Ele pode salvar. Eu sou apenas um mero pregador, eu vim para preparar o caminho, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias, ou seja, de passar a missão para Ele, porque Ele não é o Messias. Quem salva é Jesus. Eu gostaria que você saísse daqui hoje, domingo da alegria, se você fizesse essa pergunta para Jesus, não para João: o que eu devo fazer? O que Jesus te responderia? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.